Boa tarde, nós estamos aqui no primeiro Fórum de Geração Distribuída da região Centro-Oeste, no estado de Goiás. Estou aqui entrevistando o Adalberto Maluf, da BYD. Adalberto, obrigado por vir de novo aqui. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é, eu sei que vocês atingiram 1 giga de módulos comercializados no Brasil. Conta para nós essa história e explica a estratégia de vocês aí para esse segundo semestre. Bem, obrigado, Carlos, pelo convite, novamente para a gente estar aqui falando um pouco da BYD. Realmente esse foi um marco muito importante, se a gente considerar que o Brasil tem hoje 3 gigas instalados, o fato da gente ter conseguido chegar em 1 giga de comercialização, aí quase 1/3 do mercado, isso mostra que o mercado está amadurecendo muito. Como você sabe, durante 2 anos a gente só vendeu para grandes projetos, aquele grande investidor que ganhava os leilões da ANEEL. Então, esse investidor, obviamente, ele compra um produto de melhor qualidade. Ele está acostumado a pagar um pouco mais por qualidade, porque a taxa de retorno dele é outra, ele faz um investimento de longo prazo, depreciação num espaço de tempo um pouco maior. E é o que a gente vende para esses grandes clientes. Mas desde o ano passado, essa nova diretriz nossa, vendendo também para o mercado de geração distribuída, ainda inicialmente muito para os projetos maiores, o agronegócio, grandes indústrias, grandes players que de alguma maneira você tem o distribuidor, a EPC que garante o produto por X anos, então esse cara também estava disposto a pagar um pouquinho mais pela qualidade. E agora nos últimos meses, desde que a gente ampliou a base de distribuidores, antes a gente estava só com a Aldo, depois agora entrou VEG, PHB, Engie, um grupo grande aí, Demap, Core, muitos players novos distribuindo os nossos produtos. Com isso a gente conseguiu atingir novos nichos de mercado. E é muito gratificante ver que a população como um todo, e os instaladores já estão conseguindo diferenciar a qualidade. Não tem como você comparar por preço coisas que não são comparáveis. O nosso módulo tem 20% de eficiência. Não tem como comparar com o módulo que tem 14% de eficiência. A gente tem módulos que duram 40 anos, 50 anos. Tem como comparar com módulos que duram 25, 20 anos. Então, mas esse é um desafio, para o pequeno instalador. Hoje ainda ele vai lá vender um sistema, o cara está olhando muito por preço, Então é uma transição que eu acho que o mercado brasileiro está fazendo. A gente está vendo os números de GD, vem crescendo num ritmo muito acelerado. Isso é muito bom para o setor e que bom que a qualidade está sendo cada vez mais observada, a gente liderando esse processo. A gente já é a maior fabricante de bateria, de veículos elétricos a nível internacional. Aqui no Brasil também a gente vem liderando os projetos de bateria. Estamos aí também entre os que mais vendem veículos elétricos e para a gente é uma satisfação enorme também estar se consolidando no mercado de solar como líder no Brasil. Adalberto, foi interessante você falar sobre a eficiência dos módulos. Eu tive a oportunidade de ir 3 vezes lá para a Coreia, ver a parte de renováveis deles. Eles estão muito adiantados nisso. E uma pergunta que eles me fizeram lá é, no Brasil, vocês vendem lá muito módulos de eficiência 15%, 16%. Como é que vocês conseguem, por que vocês não oferecem módulos com eficiência maior que já tem no mundo? E a resposta que eu dei para ele, e até vou fazer uma pergunta sobre isso, foi uma resposta do ponto de vista de marketing. Foi técnica, foi porque lá eles compram. Eles não estão dispostos ainda a pagar mais por módulos melhores, porque a gente tem muito espaço lá, então a área é uma coisa muito barata, essas são consequências, mas principalmente porque nós compramos. Como é que você vê aqui no Brasil esse mercado? Você já está nisso há alguns anos. A tendência do Brasil em termos de mercado, e agora, principalmente nesse mercado que você está atuando agora, de geração distribuída. Olha, a geração distribuída vem crescendo muito a nível global, No Brasil também os números são grandes, atingimos também o primeiro giga de geração distribuída. Existem 3 grandes processos que estão transformando o setor elétrico no mundo todo. A digitalização, a descentralização, essa descarbonização, cada vez mais associado hoje a um processo da eletrificação da frota. Então a gente vai ter essa rede inteligente, bidirecional, onde as pessoas podem gerar, consumir, saber quanto elas estão gerando e consumindo instantaneamente. O carro elétrico vai fazer parte desse mix, onde no horário que a tarifa é mais cara, ali no horário de pico, o carro elétrico vai tirar da rede ou pequenos pacotes de bateria vão tirar a casa da rede. Então a gente vê esse contexto global cada vez mais próximo do Brasil. Hoje GD cresce muito onde tem linha de financiamento.
Então, por isso que é o agronegócio, por isso que é empresas de porte maior, né, empresas de porte médio, porque eles têm acesso a financiamento. Mas à medida com que novas linhas sejam criadas, a gente vê aí bancos comerciais, outros bancos públicos tentando entrar nesse setor, a gente acredita que eles vão conseguir abaixar um pouco o custo do capital para esses nichos um pouco mais simples. A gente vê hoje, por exemplo, o mesmo Pronaf, né, agricultura familiar, é um setor que cresceu muito. Alguns novos projetos no Minha Casa Minha Vida, né, conjuntos de habitação popular. Então, eu acredito muito na consolidação desse setor. Espero que a gente consiga crescer e ganhar escala antes do governo retirar os poucos incentivos. Né? A gente tem hoje... Essa briga foi mundial, né? A gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, as distribuidoras lá. Eu lembro muito daquele relatório da Sun Edison Institute, que falava que GD gerava um super prejuízo, né, que dava um subsídio para a sociedade, ia ser conta, e depois teve lá a Universidade de Berkeley, Brookings Institute, fazendo a conta de verdade, e falou, olha, na verdade, GD é boa para a sociedade, porque você também posterga investimentos na distribuição, na transmissão, você tem reforços de rede, e você está computando aqui o subsídio fictício, né, que não é um subsídio, mas essa isenção, mas você não está computando quantos impostos. E lá na Califórnia eles fizeram o balanço e viram que, na verdade, GD gerava um lucro para a sociedade de 2,6 bi por ano. Né? Que é super relevante. Aqui a gente vive esse contexto. As distribuidoras legitimamente vão tentar defender o seu mercado, né? Mas a gente vê esse processo de tarifa branca, né, de redução do limite de consumo que possa ir para o mercado livre. Então, eu acredito muito nisso, no empoderamento do cidadão, no empoderamento do cliente. Eu acho que o cliente cada vez mais vai ter o direito de saber o quanto ele está gastando, como ele gera a própria energia, buscar alternativas de energia limpa. Por exemplo, os 15 ônibus elétricos que começam a operar agora em São Paulo, né, em setembro, eles já começam a operar com energia de painel solar gerada numa geração remota. Né, nós já temos projetos hoje na nossa fábrica de Campinas, por exemplo, toda energia eólica. Então, você pode cada vez mais permitir com que não só gente grande, grandes projetos, possam comprar energia limpa no Mercado Livre ou gerar sua própria energia. À medida que o preço continue caindo, a regulamentação permitindo, você vai ter nichos menores. As pesquisas são muito favoráveis, por exemplo, tem lá um Ibope, de 82% das pessoas querem solar, né? Datafolha dizendo que 79% instalaria solar na sua casa se tivesse uma linha de financiamento. A gente vê hoje um movimento muito forte de prefeituras e governos estaduais. Piauí foi o primeiro a fazer uma PPP, né, que está na rua hoje. Depois a Prefeitura de Teresina, de Palmas, a Prefeitura de São Paulo agora abriu um chamamento para a PMI. Quer dizer, é um processo de consolidação da geração distribuída. Espero que o governo refaça suas contas, né, porque hoje as contas que foram apresentadas pelo Ministério da Economia, elas são contas distorcidas, na minha opinião. Elas mostram a parte do custo, mas não colocam os benefícios na mesma tabela. Calcula um lado, obviamente foi um relatório um pouco distorcido, porque é um relatório que veio das distribuidoras mostrando a opinião delas, né? Não, eu conheço o relatório, talvez mais do que isso, né? O poder concedente fazendo um relatório em que ele é o maior beneficiado pela arrecadação de impostos. Então já fica distorcido só por aí. Eu acho que realmente deveria ter feito uma coisa mais isonômica e parcial. Outra coisa também, achei que não estava muito alinhado com a nova política econômica desse governo. A gente teve uma troca de governo agora e a política econômica agora está mais para incentivar o empresário e cada vez menos o Estado interferir na economia, como é o que acontece hoje com essa própria revisão da 4.2. A gente tem visto, pelo menos a impressão que nós ficamos, é que praticamente um quarto da energia produzida vai ser deixada a título de remuneração de uma estrutura que já está praticamente toda depreciada e amortizada. Então é uma coisa muito estranha. A gente tem acompanhado isso de perto, mas aproveitando essa deixa que você deu, exatamente sobre esse ponto de vista, olha, nós temos uma economia neoliberal, liberal, que seja, pouco importa o nome, que vai pautar muito 2020 e 2021, e ao mesmo tempo a gente tem visto muitas empresas correndo para se garantir, porque não sabem qual vai ser a mudança, quanto por cento vai ser, se ainda vai continuar sendo 1 para 1, se vai mudar essa taxa, alterando o ROI, o tempo de retorno e a TIR dos investimentos. Então está havendo uma corrida para todo mundo
instalar o maior número possível de sistemas antes da mudança da resolução 482. Como é que você está enxergando e como é que a BioID está se preparando para esse grande salto, que é agora o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020? A gente vem sentindo na prática, a demanda por painéis cresceu, a gente acredita que esse segundo semestre, só nesse primeiro semestre foi vendido praticamente tudo que foi vendido ano passado, então esse segundo semestre provavelmente vai ser maior ainda do que a venda do primeiro semestre. Por um lado você tem essa corrida para instalar esse ano ainda, todo mundo querendo instalar para ter os benefícios, mas eu pessoalmente acho que a ANEEL não vai entregar essa nova resolução tão rápido, porque você está mexendo com muitos interesses e eu concordo com você, Carlos. Hoje a diretriz do governo, um governo mais liberal, é de tentar facilitar a vida para o empresário, né, reduzir o custo Brasil. Então não faz sentido que esse lobby, o lobby dessa ineficiência, né, que seja o lobby das distribuidoras, possam dizer, não, você não vai poder gerar sua própria energia porque você vai pagar menos e eu quero que você continue pagando para mim, e o governo assinar embaixo. Quer dizer, eu acredito que a gente está passando por um processo, espero que o Ministério da Economia abra novamente os seus números, né, e faça uma avaliação muito mais sistêmica e integrada, colocando os benefícios da geração distribuída, não só os benefícios de impostos que são gerados, benefícios indiretos como, né, linhas de transmissão, reforços de rede que vão ser postergados, mas também os benefícios indiretos para a sociedade, como geração de emprego local, né, a gente tem estimativas que se a resolução 482 fosse mantida, a gente poderia criar 670 mil empregos novos até 2030. Então, está falando quase 1 milhão de empregos novos, empregos de qualidade, empregos com uma distribuição geográfica grande. Você sabe que a energia solar fotovoltaica é a que mais gera emprego por megawatt instalado, né? A energia solar fotovoltaica já é a energia que mais gera emprego a nível mundial, está falando de mais de 10 milhões de empregos, né? Mesmo nos Estados Unidos, que é a capital aí dos combustíveis fósseis, do carvão e do petróleo, lá a energia solar fotovoltaica já emprega o dobro de pessoas do que carvão e petróleo junto. Então é uma transformação global em prol dessa economia limpa, da economia de baixo carbono, da criação dos empregos verdes, dos empregos do futuro. E se o Brasil ficar para trás, a gente corre o risco de não desenvolver as tecnologias aqui, né, os novos materiais, as novas aplicações, de explorar esse potencial mineral incrível que o Brasil tem. A gente tem reservas gigantescas de todos os minerais dessa revolução, seja para a energia limpa, para a mobilidade elétrica, para os motores elétricos, para os sistemas de gerenciamento inteligente. Quer dizer, o Brasil tem muito a ganhar. Nós temos uma mão de obra qualificada que poderia estar criando essas tecnologias do futuro, da automação da casa, do carro, a integração dos sistemas, a cidade inteligente com energia limpa. Mas, ao mesmo tempo, se o governo não fomentar esse setor, a gente corre o risco de ficar para trás e simplesmente comprar tecnologias prontas que venham da China. Hoje, se 9 dos 10 maiores fabricantes de painel solar são chineses, isso ocorre porque o governo chinês é o maior comprador de painel solar do mundo. É o que mais instala energia solar, que mais instala eólica, que mais instala todas essas tecnologias. Então é lá que está sendo desenvolvida. Reconhecimento facial, né, inteligência artificial, big data, blockchain, todas as tecnologias do futuro estão sendo desenvolvidas hoje na China, né? O ano passado a China gerou 450 unicórnios, né, empresas que viram bilionárias. Os Estados Unidos gerou 150. O Brasil gerou 4 em toda a sua história. Então, na China você tem hoje uma máquina de criação de novas tecnologias, dessas tecnologias do futuro. Baseadas na inovação. Baseadas em inovação, com uma força muito grande do sistema educacional, investimentos pesados. A China investe muito hoje em educação universitária também, mas também na educação básica. Você vê o salto no PISA, por exemplo, ali nos alunos de 15 anos, você vê o salto no ensino básico que a China e todos os tigres asiáticos tiveram, e infelizmente o Brasil está na contramão, né? Eu vi um vídeo do Todos pela Educação que me deixou super preocupado, né? Eu só vou citar 3 dados que são, eu acho que, alarmantes. 93% dos jovens brasileiros com 15 anos não sabem fazer equações de matemática.
É um dado incrível. 55% das crianças de 8 e 9 anos não só não estão alfabetizadas, como não conseguem reconhecer palavras simples, como pipoca, porco, casa. É uma loucura, né? Os 10% melhores dos alunos nossos no PISA, aí públicos e privados, não só públicos, os 10% melhores são piores do que os 10% piores do Vietnã. A gente está meio mal nesses índices. Né? Quer dizer, eu não estou falando de comparar com a Coreia, com a Suécia, com a Finlândia, com a China, que a gente está muito abaixo. Mas se a gente não investir em educação, não investir em melhorar a qualificação dos nossos professores, para que a gente possa ensinar essas habilidades do futuro, as habilidades manuais vão deixar de ter importância. Cada vez mais a gente vai precisar ensinar nossas crianças com habilidades cognitivas, com raciocínio lógico, com pensamento crítico, né? Formular essas ideias e essas soluções do futuro. Então, se a gente não investir em educação, a gente não vai conseguir aumentar a produtividade. Sem aumentar a produtividade, a gente não vai ter ganho de PIB e ganho de escala. Sem aumentar a produtividade, a gente não é competitivo. E se nós não formos competitivos, a gente está fadado a sempre a comprar produtos manufaturados de fora do país e exportar commodities, que é mais ou menos o que acontece hoje. Mas até pegando esse assunto que você trouxe sobre educação, é evidente a educação é uma parte que é a obrigação do Estado, né? Tem políticas governamentais, políticas de Estado para fomentar o crescimento da educação e a melhor qualidade da educação a longo prazo no país inteiro. Mas a BYD, como é uma empresa internacional, com certeza investe nessa área, se não no Brasil, porque está recente, mas em outros países do mundo. O que vocês têm feito nessa área em outros países do mundo e o que vocês pretendem fazer aqui no Brasil para incentivar essa parte de conhecimento? Porque a gente sabe que fora do conhecimento não há salvação, né? Até plagiando um pouco. Mas isso é importante também. Eu tenho visto muitas empresas e tenho lido algumas reportagens de vocês. Vocês fazem trabalhos nessa área no mundo inteiro e na área de sustentabilidade também. Conta um pouco para nós e se vocês têm alguns planos de aumentar isso aqui no Brasil também. Claro. A BYD é uma empresa de inovação, né, que investe uma boa porcentagem do seu faturamento em P&D. Nós temos 25 mil engenheiros pesquisadores com mestrado e doutorado, né, quer dizer, quase 10% da nossa mão de obra, de 240 mil funcionários. A BYD, por exemplo, já criou 24 mil patentes, né, enquanto o Brasil cria menos de 800 por ano. Então, a gente está num nível diferenciado em relação à China, a gente ainda não consegue competir, mas a nossa postura aqui no Brasil, ela vai muito de encontro às características criativas do Brasil. Então, a gente fez um investimento importante na Unicamp, vamos lançar agora no final do ano um laboratório, né? Vai ser o maior laboratório de pesquisa em desenvolvimento do Brasil. Esse laboratório vai ser o centro de mestrados, doutorados, e não só em novas aplicações, na energia limpa, mas também no desenvolvimento de novos materiais, novas tecnologias, novas soluções, microinversores, geração distribuída, aplicações tecnológicas. Eu acredito que esse laboratório da Unicamp vai ser um marco importante para a gente poder criar ciência no Brasil. E também a gente começou a investir nos laboratórios, nas usinas laboratório. Fizemos a primeira lá em Campinas, muito próximo da nossa fábrica, ali do CPQD, da Unicamp. Nessas usinas a gente está colocando todas as tecnologias então, que a gente fabrica no Brasil e também importa. PERC, então mono, poly, PERC, half cell, bifacial, colocando com aplicações de storage de bateria pequenas, médias, grandes, fazendo usinas de geração limpa em 24 horas, operações integradas. A gente fez essa primeira em Campinas, pretendemos abrir uma 3 mais em diferentes climas do Brasil, então um na Amazônia, uma no Nordeste, uma na região Sul, se tudo der certo também uma lá em Fernando de Noronha, para que a gente possa durante vários anos ter todas essas tecnologias que foram produzidas com a mesma qualidade, da mesma fábrica, operando nesses diferentes climas, temperatura e umidade, para que a gente possa construir modelos que alimentem os sistemas para que a gente saiba, dentro das diferentes aplicações do Brasil e do diferente clima, da temperatura naquele local, qual é a melhor tecnologia.
ou que tipo de adaptações devem ser feitas na tecnologia para que ela possa ser aplicada. Né? Como nós temos a fabricação local, estamos investindo, não tenho certeza, mas imagino que a BYD seja a que mais investe em P&D nessa área no Brasil, né? A gente é que tem aí o maior investimento hoje nessas usinas e nesses laboratórios. Eu acredito que a gente vai poder colher fruto. E são frutos que não vão ser só para a empresa, são frutos que vão ser para o Brasil todo, para o mercado todo, porque a gente vai ter relatórios muito bons, mostrando a degradação, o impacto da temperatura mais alta, da iluminação nessa degradação, diferentes encapsulantes, né? Você sabe que hoje a gente está produzindo módulos no Brasil sem usar EVA, módulos com POE, módulos com cola de silício pura, que são tecnologias mais novas, um pouco mais caras, mas que geram painéis com degradação muito menor. Então a degradação dos nossos painéis é 0,3% contra 1% de degradação, né, 0,8%, 9%, 1% de degradação de tecnologias com EVA. Então, eu acho que esse esforço de desenvolvimento de tecnologia, investimento em criação de conhecimento aplicado, tropicalizado à realidade brasileira, isso vai nos ajudar muito a poder manter a fábrica produzindo, né, a melhor tecnologia do mundo aqui. Essa fábrica do Brasil é a fábrica mais produtiva dentro do grupo na parte de solar, que é uma quebra de paradigma, né? A gente sempre fala aqui no Brasil, custo Brasil, ninguém não é produtivo, mas a nossa fábrica em Campinas conseguiu aí durante 2 anos operar com o melhor índice de produtividade dentro do grupo nas fábricas de solar. A gente chegou a ter 92%, 93% de OEE da fábrica, né? Trabalhando em 3 turnos, 24 horas, né? Então foram resultados importantes que mostraram que a mão de obra brasileira, quando ela é qualificada, né, a gente mandou 30 supervisores para a China, eles treinaram lá durante 3 meses, esses 30 multiplicaram um treinamento de 300 na fábrica, e depois de alguns meses, alguns desses 30 voltaram para a China para aplicar novas soluções que eles tinham desenvolvido aqui. E não é só mudança de layout na fábrica ou pequenas aplicações, mas eles trouxeram novas soluções, essa criatividade que o brasileiro tem, que o oriental não tem, né? Aqui no Brasil, um nível hierárquico um pouco menor, quando ele tem uma boa ideia, aqui ele tem liberdade de chegar no chefe, cara, vamos fazer isso que eu acho que é melhor, em vez de pegar daqui, vamos ali. E as pessoas ouvem e mudam. Né? Ele extrapola a hierarquia tradicional. Lá na China, não. Um cara na fábrica vê uma nova maneira de fazer, ele dificilmente vai chegar no presidente da empresa, olha, eu tenho uma maneira revolucionária aqui de economizar 10 segundos para a gente fazer o que a gente está fazendo hoje. Né? Então, eu acho que é um processo bom. A BYD é uma história de sucesso, né, aqui no Brasil, não só por ser líder mundial e trazer uma tecnologia diferenciada, mas por trazer um investimento, ter feito um investimento grande num setor que está em crescimento, mas é um setor muito difícil, ainda tem questões tributárias a serem resolvidas, ainda tem questões legais que devem ser superadas, mas a gente acredita muito no mercado. Esse ano o presidente da China, novamente o presidente Xi Jinping, vem para o Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, é o maior investidor estrangeiro direto, né? A China hoje garante a maior parte do balanço do pagamentos brasileiro, do superávit brasileiro, mais de 50% das exportações do agronegócio brasileiro vão para a China. Então a China é um player estratégico. Amanhã, dia 15 de agosto, comemora-se 45 anos das relações diplomáticas Brasil e China. Então eu acho que o Brasil tem que aprender a pegar o melhor desse contexto. O Brasil foi o primeiro país aqui no Hemisfério Sul, a ter uma relação estratégica com a China, há 45 anos atrás. A China vê o Brasil como um parceiro importante. A gente foi um dos primeiros países que não estão na Rota da Seda a entrar na iniciativa Road and Belt, né, que é a iniciativa da nova Rota da Seda. Então, a China considera o Brasil num nível estratégico de parceria. Espero que a gente continue a considerá-los também, porque o Brasil tem muito a se beneficiar dessa relação. Muito bom, Adalberto, obrigado pelas informações que você trouxe, novas informações, parabéns pelo 1 Giga novamente, e espero te ver de novo aí em breve nos próximos fóruns e no Congresso Brasileiro em Olinda, lá em novembro. Muito obrigado.